Então, hoje eu gostaria de falar um pouquinho o que nós podemos fazer em meio à tempestade. Nós temos vivido algumas tempestades, não é mesmo? E eu tenho certeza que hoje o Senhor irá nos ensinar o que fazer, que tipo de comportamento ter. Então, vamos lá. Eu quero que você abra a sua Bíblia, ou você pode seguir pelo telão, Mateus 8, verso 23. Diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, Jesus estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Queridos, em meio à tempestade, eu quero dizer a você: tenha paz. Amém? Às vezes se torna difícil, mas vamos ver aqui que o Senhor vai nos ensinar. Jesus, diante da tempestade, ele não se despertou, ele não acordou. Mas os seus discípulos o acordaram, porque eles estavam aflitos, angustiados com aquela situação. E, queridos, em um temporal, há muitos barulhos, não é verdade? Pode ser que você não goste do barulho de trovões, relâmpagos e até mesmo raios. A tempestade, ela pode encher rios, ruas, até mesmo casas, destruindo, fazendo um caos. Mas, queridos, nada disso pode roubar a nossa paz. Amém? Você precisa ter paz em meio às tempestades. A aflição, queridos, o terror, eles deixam as pessoas angustiadas e incrédulas. A incredulidade, ela acaba tirando a paz e trazendo uma opressão. E assim as pessoas vão ficando ansiosas e outras angustiadas, ao ponto de surtarem, de ficarem com medo, amedrontadas. Quando os discípulos, queridos, gritaram a Jesus, chamando, acordando, demonstraram aflição, pavor, medo. Eles estavam perturbados, eles não estavam em paz, mesmo Jesus estando no barco. Quando nós temos paz, queridos, diante das situações adversas, nós demonstramos que o Senhor verdadeiramente é por nós, amém? Ele é por você, Ele é por mim, Ele é por nós. Ele luta as nossas lutas, amém? Ele guerreia as nossas causas. E, queridos, é por isso que nós precisamos confiar, nós precisamos agir para recebermos a sua manifestação. E é nesse tempo que você precisa permitir que o Espírito Santo de Deus venha te usar. E quando nós descansamos no Senhor, queridos, nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus nos direcionando e nos capacitando. Eu quero fazer uma pergunta a você, porque o Senhor fez essa pergunta a mim. A voz do Espírito Santo de Deus, ela tem sido mais alta que o som da tempestade? Queridos, em Isaías 26, verso 3, olha o que diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor, perpetuamente, sempre confie nele, porque o Senhor Deus
é uma rocha eterna. Amém? Queridos, se a sua mente, os seus pensamentos estiverem firmes na palavra, estiverem firmes em Jesus, você terá paz em meio às adversidades, em meio a tempestades. Tão somente confie, Ele é inabalável. Amém? O nosso Senhor é inabalável. O nosso Senhor não muda, queridos. Ele pode todas as coisas. Ele é a rocha eterna. Tenha paz, não se aflija. Amém? Outro comportamento que nós devemos ter em meio à tempestade: não tenha medo. Queridos, no verso 26, lá de Mateus 8, fala assim: Jesus diz: por que temeis, homens de pequena fé? Não é que você não tenha fé quando o medo te toca, mas é que a pouca fé não faz você reagir contra as adversidades, contra a tempestade, contra as situações, as circunstâncias. O Senhor diz a mim e a você: por que tem medo? Por que ter medo? Ele está dizendo: eu estou com você, aleluia, amém? Dê um glória a Deus aí na sua casa. Ele está com você, Ele não te abandona de forma alguma. Sim, querido, Ele estava com discípulos naquele momento, e Ele está com você neste exato momento. Ele está cuidando de você, Ele está te guardando, Ele está te livrando, porque Ele é o seu Senhor, o seu Salvador, amém? Queridos, não tenha medo da tempestade, ou que possa vir, não tenha medo do barulho, das notícias, não temas. O nosso Senhor, Ele é o que pode todas as coisas por nós. Amém? Nós não podemos fazer nada, além de confiarmos, além de permitir que a paz do Senhor esteja sobre nós, que o seu amor esteja sobre nós, que o seu cuidado esteja sobre nós. Confie, Ele é por você. Amém? Em Romanos 8:31 diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Essas coisas não podem tirar você do foco de Deus, não podem tirar você do foco da palavra, não podem tirar você dos braços do Senhor, do seu cuidado, querido. Ele é por nós, Ele luta por nós, Ele é contigo, e nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia! Dê um glória a Deus aí, receba essa palavra. Ele luta por você, Ele é por você, queridos. Não tenha medo, que todo medo caia por terra hoje, em nome de Jesus. Que você possa confiar. Você precisa focar em Deus, você precisa focar em Jesus, você precisa focar na palavra. Para de focar naquilo que tem te trazido medo, naquilo que tem te angustiado, naquilo que tem te aprisionado. O pavor, queridos, o medo, ele aprisiona você, a sua mente, numa área demoníaca. E vai trazendo opressão, e vai consumindo as verdades de Deus na sua mente e nos seus pensamentos. Queridos, que em nome de Jesus você tenha vida. Amém? Jesus, Ele foi na cruz do Calvário para te trazer vida, e vida abundante. Não tenha medo. Diga aí para alguém que está com você: não tenha medo. Se você estiver sozinha, diga assim: eu não tenho medo. Amém? Queridos, eu declaro em nome de Jesus que você é livre deste medo. Que a abundância, a bondade, a unção do Senhor te visita agora, nesse instante, arrancando você dessa área demoníaca de aprisionamento. Eu declaro em nome de Jesus que você é liberto de todo o mal, em nome de Jesus. Na segunda carta a Timóteo 1:7, fala assim, queridos: porque Deus... Olha só, presta atenção. Porque Deus Ele não nos deu o espírito de medo, de temor. Ele não nos deu.
Então, se você tiver com algum espírito de medo aí, tocando uma pontinha do seu coração, diga para fora, Satanás, em nome de Jesus. Eu sou cheia do Espírito Santo de Deus e não do espírito de medo. Amém? Mas Ele te deu, olha só, continua. Ele te deu um espírito de fortaleza. Ele te deu um espírito de amor e de moderação. Queridos, viva em espírito. Porque você estará sendo cheio da força do Senhor, do seu amor, da sua moderação, do seu equilíbrio. Que em nome de Jesus você receba hoje esta fortaleza, esta força que há no Senhor sobre a sua vida, amém? Terceiro ponto, tenha atitude. Ah, queridos, às vezes nós apenas estamos reclamando da tempestade. Às vezes nós estamos amedrontadas por causa da tempestade. Às vezes nós estamos opressas por causa da tempestade. Mas eu digo a você, cadê a sua atitude? Jesus, quando os discípulos o chamaram, Jesus teve uma atitude, ele se levantou. Ele se levantou e ele olhou para o mar e ele repreendeu o mar e os ventos. Pronto, Jesus teve uma atitude. A tempestade passou e a palavra disse que houve bonança. Queridos, era isso que Jesus ele esperava dos seus discípulos, e eu acho que é isso que ele espera de nós. Que nós venhamos nos levantar, que nós venhamos ter atitudes repreendendo toda a tempestade. Amém? Quando nós nos levantamos, queridos, em nome de Jesus, nós podemos repreender a tempestade, os trovões, os estragos, os ventos, as notícias más. E assim, nós veremos o sobrenatural acontecer. Amém? Porque ali Jesus repreendeu o mal e veio a bonança, veio a calmaria, vai haver a calmaria em nome de Jesus nas nações da terra, no Brasil, em São Paulo, na sua vida, na sua casa, na sua família, queridos. Receba isso em nome de Jesus. Amém? Aprenda, queridos, com o Espírito Santo de Deus, a crer, a descansar, a repreender a tempestade. Permita que o Espírito te use. Jesus, Ele vive. Jesus, Ele vive, Ele ressuscitou ao terceiro dia e hoje Ele vive, amém? Ah, queridos, que toda paralisia espiritual cesse em nome de Jesus, que você seja despertado nesta noite, pelo poder que há no nome de Jesus, a ter atitude, a ter paz, querido, a ter alegria, a profetizar a palavra, a adorar, a louvar, a engrandecer, a ler a Bíblia, a orar. Venha agir em nome de Jesus, tenha atitude. Saia desse marasmo em nome de Jesus. Você não está em quarentena espiritual. Ei, você não está em quarentena espiritual. Você precisa se levantar. Você precisa ter atitude. Você precisa permitir que o Espírito Santo de Deus te use, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém, queridos? Olha só. Em outro momento, Jesus fez algo para ativar a fé nos seus discípulos. E hoje Ele vai ativar a minha fé e a sua, amém? Olha só o que diz em Marcos, capítulo 11, verso 12. Vamos ler. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Presta atenção, não era época de figos. E Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma ninguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Olha só. Jesus, ele tendo fome, ele olha para a figueira e mesmo sabendo que não era tempo de frutos, ele amaldiçoou aquela árvore. No verso 24 continua: e
eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Repita comigo: tende fé em Deus. Porque em verdade, Jesus continua dizendo, porque em verdade eu vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede, receber e tê-las-eis. Aleluia, glória a Deus. Mas olha só, os discípulos, eles saindo pela manhã, eles logo viram que aquela figueira estava seca, sem vida. Ela tinha folhas, mas elas estavam totalmente secas. Por quê? Porque Jesus amaldiçoou aquela figueira. E logo Jesus disse, quando os discípulos comentaram isso, ele disse assim: tende fé em Deus. Porque se você crer e não duvidar, aquilo que você acha impossível, olha, aquilo que você acha impossível acontecer, acontecerá. Por isso que ele deu o exemplo de um monte. Ele deu um exemplo que o monte poderia ser lançado ao mar. Pensa só, um monte ser lançado ao mar. Para o Senhor tudo é possível, ao que crê. E ainda Jesus, ele acrescentou: se pedir, orando, crendo, recebereis e tê-lo-eis. Queridos, o tempo é de crer, de orar, para nós vermos a manifestação da glória do Senhor, amém? Da mesma forma, queridos, que Jesus falou aos discípulos na tempestade, ele falou aos discípulos da figueira, mostrando o quê? Que a fé em ação cria milagres. Você precisa crer e agir, ter atitudes para que o milagre chegue. Amém? Jesus estava ativando a fé dos discípulos e hoje Ele está ativando a minha fé e a sua fé. Precisamos crer, ter ação, agir, repreender, amaldiçoar o mal e não aceitar as coisas como se elas fossem normais. Se a tempestade, queridos, está causando danos, é porque ela não está normal. Então, que você se levante, que você ore, que você tenha atitudes de fé. A palavra fala que a fé sem obras, ela é morta. Era algo normal, queridos, a figueira não ter figos, porque não era a época. Mas Jesus amaldiçoou aquela árvore que tinha vida, porque lá fala que ela tinha folhas, para mostrar aos discípulos que a fé exerce o milagre. Que a fé exerce o impossível, o sobrenatural, a fé ela muda as circunstâncias. O que você tem feito, queridos, em meio a tempestades? Tem escutado os sons dos trovões, dos relâmpagos, dos raios e fica morrendo de medo, apavorado, ou você tem se levantado como Jesus se levantou naquela tempestade e repreendido o mal? Tenha atitude, amém? No quarto ponto, eu gostaria de perguntar a você: quem você é em meio à tempestade? Que comportamento você tem tido? Nós falamos aqui quais você pode ter. Mas em meio à tempestade, quem você tem sido? Você tem sido um crente fervoroso, uma pessoa fervorosa, crendo que o Senhor é contigo? Ou você tem sido incrédulo?
Na tempestade, Deus prova quem Ele é. Ele é o Todo-Poderoso. Mas Ele também mostra quem temos sido, quem somos. Na tempestade, queridos, Deus mostra como nós reagimos, o que precisamos mudar, que atitudes precisamos tomar, em quem nós temos acreditado, nas notícias, nos trovões ou no Senhor. Na tempestade, queridos, nós demonstramos, olha só, presta atenção, na tempestade nós demonstramos o nível de relacionamento que nós temos com o Senhor. Nós precisamos crer que a sua mente hoje, ela possa ser renovada. Amém? Que você possa ser sedento pelo Senhor. Que você crie um novo relacionamento com o Senhor. Que você tenha uma aliança. Que se você tem visto falhas em você, como filho de Deus, ou como filho do Todo-Poderoso, queridos, que você tome uma atitude hoje, que você possa permitir que o Senhor fale com você e te use, que você possa ser sedento para ouvir a voz do Senhor, para que Ele venha te tirar da onde você se encontra neste momento. Ele quer que você venha agir. Ele quer que você tenha atitudes, que você creia, que você tenha paz, que você verdadeiramente tenha uma vida abundante nele. Amém? Então, queridos, que o Espírito Santo de Deus, ele possa encher a sua vida neste momento. Que você tenha paz, que você tenha fé, que você possa ser retirado dessa zona de conforto, dessa zona de medo, fazendo você reagir. Em meio à tempestade, que você possa reagir. Amém? Jesus, Ele ensinou os seus discípulos a orarem através do Pai Nosso. E lá no Pai Nosso ensina assim: Senhor, livra-nos do mal. Queridos, creia, se Ele ensinou é porque Ele tem nos livrado. Se Ele ensinou é porque Ele tem cuidado. Se você olhar para trás, você vai ver o quanto Ele já fez. Então creia que Ele está continuando fazendo. Amém? Ele continua fazendo. E Ele irá fazer muito mais. Ele escuta as nossas orações. Ele vai fazer com que você ore, que você receba estas orações. Você vai ter testemunhos de vida. Amém? Aquilo que você orar, você vai receber. E você vai testemunhar do poder que há no Senhor. Queridos, eu te convido a parar de ouvir os barulhos da tempestade. Eu quero te convidar a você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Que você possa estar desejoso de aprender ainda mais com o Senhor, porque é nesse tempo que nós aprendemos. Nesse tempo da tempestade, os discípulos aprenderam a crer. Porque, olha, pensa, eles andavam com Jesus e eles foram chamados de homens de pequena fé. Então, que você, nesse tempo, permita que o Senhor venha te ensinar todas as coisas que a palavra dele venha te ensinar, amém? Em Romanos 8, queridos, 37, olha só o que diz para mim e para você. Mas em todas estas coisas, nós acabamos de cantar um louvor que fala deste trecho. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Você pode dar um glória a Deus. Jesus, Ele nos amou lá na cruz, mas Ele continua nos amando. Ele continua cuidando de mim e de você. Queridos, nós somos mais do que vencedores. A palavra nos diz isso. Tome posse da palavra de Deus. Queridos, a tempestade, ela não dura a vida inteira. Glória a Deus, né? Ela está acabando. Ela está passando. Ela está terminando. Os barulhos estão parando em nome de Jesus. Amém? E você pode dizer: eu sou mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Eu venci,
Eu venço porque o meu Senhor, o meu Redentor é o que cuida de mim. O meu Redentor é o que cuida da minha vida. O meu Redentor é o que cuida da minha casa. O meu Redentor é o que cuida desta igreja. O meu Redentor é o que cuida das crianças aos idosos. O meu Redentor é o que cuida das nações, é o que cuida do Brasil, é o que cuida de São Paulo, é o que cuida da sua casa, queridos. O nosso Senhor Jesus, creia nele. Não foi em vão que ele foi para a cruz. Foi para que ainda neste tempo você lembre que ele está com você neste barco. Ele está com você. Ele cuida de você. Que todos os seus temores caiam por terra hoje, em nome de Jesus. Maior é o nosso Senhor. O diabo não tem poder sobre a sua vida. O diabo não tem poder sobre o Brasil. O diabo não tem poder sobre as nações. O diabo não tem poder de tirar a paz que Jesus tem para nós e trazer temor. Ele é um derrotado. Jesus tem as chaves do inferno, querido. Creia nisso, viva isso em nome de Jesus.